Olá, meus irmãos queridos. Hoje nós vamos continuar todos os meses aqui, né? A nossa formação mensal de doutrina e também de conhecimento profundo dos nossos irmãos do céu e também à luz da liturgia da igreja, da doutrina, para que você possa, além de conhecer bem o teu anjo, compreender verdadeiramente quem são e como se movem no céu. E hoje eu quero, nessa aula, trazer para você um conteúdo básico, porém profundo, sobre a hierarquia celeste, ou as ordens angélicas. Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Bom, você que pela primeira vez está participando de uma formação comigo aqui, saiba que tem as outras formações que você precisa de acompanhar para que o teu percurso formativo aqui no apostolado esteja completo. Hoje nós vamos tratar sobre o mistério da ordem e ao mesmo tempo um modo como os santos anjos eles vivem e se movem no paraíso, como se relacionam com Deus e como também podem se relacionar conosco. Para isso eu quero que você pegue a sua palavra comigo no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo de 5 a 6 diz: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? Ainda quando Deus introduziu o primogênito do mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Essa palavra, ela se encontra no livro dos Hebreus e trata sobre o ministério dos santos anjos. O ministério dos santos anjos, que é um ministério, toda vez que a gente falar em ministério, nós estamos falando de serviço. Não estamos falando da essência. Lembremos que a palavra anjo, que vem do hebraico malach, ou do grego angelos, ou do latim angelus, e depois do português anjo, significa mensageiro, enviado. Portanto, como diz o Catecismo da Igreja Católica, número 303 e 305, a palavra anjo significa o seu ofício. Nós não estamos falando da essência dos anjos. Quando você fala do anjo da guarda, por exemplo, nós estamos tratando sobre a função que o ser celestial exerce em guardar e cuidar da sua vida. Quando nós falamos, por exemplo, do grandioso Miguel, nós estamos falando do ser celestial mais poderoso do paraíso, que exerce a função de ser o príncipe, o chefe, o coordenador, o general de Deus junto a todos os outros anjos. Mas, assim como você que hoje, por exemplo, tem o seu trabalho, tem a sua função, muitos aqui são médicos, enfermeiros, dona de casa, professor como eu, a sua função não fala da sua essência. A sua função fala do seu serviço, tá certo? Então, um médico, ele é médico enquanto ele exerce o seu ofício de psiquiatra, de cardiologista. Mas qual que é a essência dele de verdade? Ele nasceu médico? Não nasceu médico. Ele nasceu um ser humano. Portanto, todos os anjos, desde os serafins até o último anjo da guarda, a essência deles é seres celestiais puros, dotados de razão, de intelecto e privos também da matéria. Mas isso não os tira, não os faz ser inferiores a nós. Ao contrário, os santos anjos são superiores em natureza a nós, porque são espíritos puros e estão diante da majestade, contemplam, como diz o Senhor, a glória de Deus.
Deus, ao criar os anjos, assim como criou também o mundo criado, o mundo visível, o Senhor criou os anjos quando, na primeira leitura, no primeiro capítulo de Gênesis, diz: no princípio Deus criou o céu e a terra era informe e vazia. Então aqui Deus cria primeiro os céus, depois ele cria a terra. E é aqui que entra a nossa profissão de fé, quando nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja que tem uma ordem: primeiro o céu, depois a terra. Onde estão as criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus na terra? Quem são? Os homens. Quem são as imagens, os seres celestiais criados no mundo celestial, no céu, criados também, dotados de liberdade, razão, de relacionamento. Liberdade, os santos anjos. No mundo visível, os homens, os seres humanos. No mundo invisível, os anjos, os seres celestiais. Portanto, eu quero que você, todas as vezes que você se reportar e lembrar e falar com o teu anjo da guarda, lembre-se que ele é um ser celestial, um ser puro, poderosíssimo, superior a toda criatura visível e que possui o poder que Deus lhe conferiu para poder também governar as coisas criadas. Deus, ao criar os anjos, nós vamos ter aqui então um padre da igreja chamado Pseudo Dionísio. Pseudo Dionísio, por que pseudo? Porque ele se escondeu, é um monge do Oriente que colocou o nome de Dionísio Areopagita, que foi aquele que o apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago, converteu com sua pregação. Só que esse Dionísio desse texto, que escreveu a Hierarquia Celeste, ele vem existir 5 séculos depois do Dionísio dos Atos dos Apóstolos. Então é pseudo porque ele se esconde. Ele escreve uma obra chamada A Hierarquia Celeste. Eu vou deixar essa obra também aqui para vocês, para que vocês possam ler depois. É bem tranquilo em ler. Uma obra clássica, muito importante. Aonde ele fala sobre, ele sistematiza, e é ele que pela primeira vez irá organizar a hierarquia dos anjos em 9 coros. A hierarquia celeste, quer dizer, a ordem angélica, ela é composta por 9 coros de anjos. Depois nós vamos saber sobre cada uma e a função de cada uma delas. O Pseudo Dionísio, quando ele trata sobre essas 9 ordens, claramente ele vai ter uma influência platônica e ao mesmo tempo grega, justamente porque ele era grego. Lembre-se que, por exemplo, o número 9 era o número, por exemplo, dos 9 deuses do Olimpo, que eram também os conselheiros de Zeus. Então, essa ideia de falar de hierarquia celeste nada mais é do que falar da corte celestial de Deus. Todo rei tem a sua corte, são os seus colaboradores mais próximos. E por mais que São Tomás de Aquino nos diga que eles são superiores aos seres animados e inanimados, que são milhões e milhões incontáveis aos nossos olhos, mesmo sendo finitos, eles fazem parte da corte do rei. Quer dizer, governam junto com o Senhor o cosmo, visível e invisível. E assim, no primeiro capítulo, Pseudo Dionísio ele começa a tratar um assunto muito bonito. Ele diz assim, ó: a luz irradia do Pai, a luz. A luz sai dele para iluminar com seus excelentes dons. Apenas ela nos restabelece e nos eleva. É ela que nos converte à unidade do Pai, segundo as Sagradas Escrituras. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. E Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda dádiva excelente e de todo o dom perfeito vem do alto e descende do Pai das luzes. Quer dizer, Deus Pai, que gera o seu Filho eternamente, o Verbo de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, e que por inspiração nos dá o Espírito Santo. Portanto, estamos falando então da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse sentido, nós precisamos de compreender que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, jamais deve ser compreendido como
três pessoas que convivem uma do lado do outro, mas não. Deus, ele tem essa capacidade de viver um dentro do outro. O Pai vive dentro do Filho, o Filho vive dentro do Pai, o Espírito permeia a vida de ambos internamente. É por isso que nós somos chamados, sobretudo nós do apostolado de São Rafael, a viver uma vida profundamente interior, profundamente guardada em Deus, profundamente escondida em Deus. Portanto, a Santíssima Trindade, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, o Redentor do mundo, que sustenta com a sua palavra a criação, o Espírito Santo, que a coroa e que a santifica, é três pessoas, mas é um único Deus, porque tem a sua natureza divina. Assim então, Pseudo Dionísio divide essa hierarquia celeste em 9 coros, dividido cada um em 3 coros diferentes. Então a hierarquia celeste, ela é os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as virtudes, as potestades. Depois, os principados, os arcanjos e os anjos. O primeiro coro, ou vamos colocar aqui, a primeira hierarquia, tá? Essa hierarquia celeste é dividida em três partes. Então, a primeira parte da hierarquia celeste é dividida pelos 3 primeiros coros, os serafins, os querubins e os tronos. Essas três ordens angélicas, podemos chamar assim, Pseudo Dionísio vai tratar para nós, são os anjos que tratam justamente do cuidado da adoração e que assistem diretamente o trono de Deus. Portanto, tem uma ligação diretamente com o trono. Podemos, de alguma forma, dizer que seja os serafins, seja os querubins e os tronos, eles estão ligados mais intimamente à realidade do Pai. Claramente que a Trindade, ela é um único Deus. Mas podemos dizer que a função dos 3 primeiros coros está justamente ligada à função do autor da vida, do Pai que cria todas as coisas. Nesse sentido, nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, os serafins. Os serafins são os primeiros. Eles são os primeiros coros da ordem angélica. Veja, no número capítulo 6, o Pseudo Dionísio diz assim: os seres angélicos dividem-se em 3 ordens e possuem 9 nomes. A primeira ordem rodeia a Deus de modo permanente e está unida a Ele constantemente. Ele está em primeiro lugar e não possui qualquer mediação. São os tronos santíssimos e os batalhões notáveis por seus números de olhos e de asas que recebem os nomes de querubins e serafins. Eles têm uma proximidade de Deus superior a todos os outros. Essa ordem de 3 batalhões, então entenda, 3 batalhões, forma uma só e constitui a primeira hierarquia de nível igual. Veja que forte o que ele diz. Os serafins, os querubins e os tronos, eles não devem ser compreendidos como os serafins são maiores, os tronos são em segundo, os querubins são em segundo e os tronos em terceiro. Não, eles estão em volta, cada um tem a sua função. A palavra serafim significa seraf, aquele que é o abrasador. Os serafins estão diante do trono de Deus e contemplam o fogo poderoso da presença do Senhor. Portanto, ao contemplar o Senhor em Isaías capítulo 6, no chamado de Isaías, Isaías teve uma visão onde ele viu os serafins com 6 asas que voavam de volta ao trono de Deus, e esses anjos cantavam Santo, Santo, a tal ponto que um pega a brasa que está no trono de Deus e coloca na boca de Isaías. Os querubins são os anjos que possuem então esse fogo, essa presença de Deus, não na sua frente, mas no meio de si. É a realidade da comunidade unida, quando os anjos estão em perfeita comunhão entre eles e adoram o Senhor, então Deus se manifesta no meio deles, como brasas. É por isso que, por exemplo, lá no livro
de Lucas capítulo 24, quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús no caminho e disse, e estando ele e aparecendo ele no meio deles, explicava-lhes as escrituras. Quando Jesus ele está já deixa os seus discípulos a partir o pão, eles dizem, não abrasava o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava sobre as escrituras? Então, é essa presença de Jesus no meio, essa realidade de que a presença não só de Jesus, mas de Deus, desse fogo abrasador que abrasa os nossos corações. Os querubins são aqueles anjos que estão no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, onde o fogo de Deus desce para falar com Moisés. Então, é essa realidade de Deus no meio. Por isso que nós, na liturgia antiga da igreja, somos chamados de o coro dos querubins, ou querubicum, que nós somos chamados a unir as nossas vozes, as vozes dos anjos, na Assembleia da Liturgia, para cantar Santo, Santo, Santo. Portanto, nós fazemos a experiência na liturgia, por exemplo, e na comunidade reunida, de, através dos sacramentos, ter Deus no meio de nós. Essa experiência da unidade, que através do corpo de Cristo experimentamos, assim como os anjos experimentam. Portanto, os querubins, a palavra querubim, ou queruve, que significa abençoador, ou teólogos de Deus, são aqueles anjos que possuem a graça do conhecimento imediato do Senhor. Pseudo Dionísio nos explica isso. O terceiro coro será, então, os santos tronos, ou os ofanins, que são os amores da minha vida. A quem a tradição judaica diz que esse coro angélico, quem governa é São Rafael Arcanjo. Os santos tronos, eles não possuem Deus diante de si, nem mesmo no meio deles, mas eles possuem cada um Deus dentro de si. E, portanto, essa é a união mais profunda. A união mais profunda que você pode ter com Deus não é simplesmente estar na presença, não é ter Ele no meio de nós, mas Ele dentro da gente. Porque no final das contas, o céu nada mais é do que ter Deus dentro de você eternamente e você dentro de Deus eternamente. Os santos tronos, então, estão de alguma forma tão fortemente ligados a Deus que Deus assim habita eles. Portanto, se você parar para pensar nesse sentido, os santos tronos, eles carregam, então, a verdade da inabitação de Deus. Se os serafins estão diante do Pai, os querubins são aqueles que são os anjos, chamados também de anjos da palavra, são os responsáveis da adoração, da realidade de um Deus em meio. Então, portanto, estão ligados aí, vamos dizer assim, mesmo estando ligados diretamente ao Pai, mas também expressam, de alguma forma, a manifestação do Filho. Nós temos aqui a realidade dos tronos, carregam, que tem essa essência de ter Deus dentro. E aí o apóstolo Paulo fala para nós que a prova de que nós somos filhos é que Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações, para que nós possamos chamar a Deus de Pai. Portanto, aquilo que nós somos chamados a ser é justamente isso. Estar na presença, ter Deus no meio de nós, mas o grau maior carregar Deus dentro. E aí São Tomás de Aquino diz que os santos tronos, eles são como lampiões que carregam a luz dentro deles. E aonde eles vão, eles levam essa presença. Então, esses são os santos tronos, os adoradores perfeitos. Então, esse é o primeiro coro. Serafins, querubins e tronos. Os serafins, ele vai te ajudar quando você estiver na aridez espiritual e não sentir vontade de orar. Então peça aos serafins que eles irão abrasar teu coração. E um spoiler, todos os arcanjos, Rafael, Miguel, Gabriel, são serafins. Eles têm essa graça de abrasar os corações. Por isso, quando nós falamos de São Rafael, nossa alma se incendeia de amor. Agora, portanto, se esse primeiro coro, lembremos que a hierarquia celeste, ela é dividida em 3, para justamente, propositalmente, honrar cada pessoa da Santíssima Trindade. 3 coros em cada 3 hierarquias. Então, a primeira hierarquia, 3 coros. E a segunda hierarquia celeste está ligada ao governo, está ligada ao senhorio, está ligada à potestade. Então, nós temos o quem? As santas dominações, ou os dominos. São os anjos que são intermediários.
São os governantes do paraíso. Ora, nós temos que compreender algo, que o céu ele é uma sociedade perfeita. Portanto, assim como é tudo ordenado, nós temos o princípio, por exemplo, da ordem natural das coisas. Por exemplo, você sabe que amanhã vai fazer dia, que amanhã o sol vai nascer. Quem determina que o sol vai nascer todos os dias? Quem determina que vai cair à noite? Quem determina os horários? Quem determina, por exemplo, a chuva, as estações? Isso foi uma graça específica da parte do Senhor que concedeu ao mundo e concedeu pela sua providência a ordem das coisas, tudo no seu lugar, no devido lugar. Por exemplo, Deus quando criou você, colocou seus olhos aqui, não na nuca. Colocou seu nariz para baixo, não para cima. Por quê? Tudo ordenado, tudo pensado. E sempre será assim, né? A criação vai sempre manifestar assim porque existe uma ordem natural dessas coisas. Essa ordem natural foi criada por Deus. Do mesmo modo, do jeito que é tudo ordenado, também a vida angélica ela é ordenada. Assim como tem a sociedade onde nós temos os nossos governantes, temos as pessoas, né, só olhar a igreja, por exemplo, nós temos os nossos ministros ordenados, assim também é no céu. Tudo organizado segundo a graça de Deus. Então, as dominações ou os dominos são os anjos responsáveis do governo das coisas de Deus. Eles têm e possuem, segundo Pseudo Dionísio, as santas dominações, uma graça especiais, né? Vou colocar aqui para vocês. Olha o que o Dionísio fala das dominações. Ele diz o seguinte: o nome das santas dominações significa a elevação espiritual livre de qualquer compromisso terreno, tal como convém a uma entidade incorruptível. As dominações, recebendo ela e os seus subordinados à medida de suas forças, se assemelha ao único Senhor, participando, então, do único princípio de senhorio. Portanto, as dominações aqui está ligada à segunda pessoa da Santíssima Trindade, mais especificamente, que é justamente Jesus, o verbo antes da encarnação e depois o verbo encarnado. Ele é o Senhor, né? Por isso Deus o elevou acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus é o Senhor. Portanto, esses anjos participam do senhorio de Jesus, quer dizer, do governo de Jesus. É uma participação, são príncipes governantes. São Gregório Magno diz que aqueles que conseguem dominar a si mesmo, ter autodomínio sobre si, participa do coro desses irmãos. Todas as vezes que você tiver fraquezas, que você não consegue se dominar nos seus vícios, peça a intercessão das santas dominações. Eles vão ajudar você a ordenar e a organizar interiormente. O segundo coro da segunda hierarquia celeste, depois das dominações, serão então as santas potestades, ou as santas virtudes. Potestades, seu nome indica uma certa vigorosidade corajosa. Todos os atos que se configuram a Deus. Essa vigorosidade, diz Pseudo Dionísio, exclui qualquer enfraquecimento de forças no recebimento da iluminação divina. As santas potestades eu chamo esses anjos de tropa de choque do céu. Quando Deus precisa de organizar algo no universo, na sua criação, ele manda as potestades. Potestas vem de autoridade. Aí você talvez esteja perguntando, mas é aquela palavra que Paulo fala, porque não é contra homem e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades nos ares. Tem potestades que caíram, mas a maioria das potestades se tornaram fiéis a Deus. Portanto, esses anjos são anjos de combate, de guerra. Quando você estiver passando por um tempo de batalha espiritual, invoque as santas potestades, os anjos do coro das santas potestades, para expulsar e exorcizar os demônios. Esse trabalho que esses anjos fazem. E depois nós temos o terceiro coro dessa segunda hierarquia, que são as santas virtudes. E aqui diz ele no capítulo 8, o nome das virtudes indica que ela tem um nível igual das dominações, das potestades. Veja que Dionísio, ele não fragmenta, ele coloca esses irmãos no mesmo nível, mas cada um na sua função.
E aqui ele diz, as virtudes indicam que ela tem um nível igual às dominações e potestade. Ela é disposta harmonicamente, sem confusão, para receber os dons divinos. Por isso, então, Tomás de Aquino diz que as santas virtudes, esses anjos são os anjos que realizam os milagres. Ao mesmo tempo, são os anjos que dispõem dos dons de Deus. E eles não abusam do seu poder, mas eles também conduzem uma bondade expressiva a todas as essências inferiores que somos nós. As santas virtudes nos ensinam a bondade, nos ensinam também a força, nos dá força no tempo da guerra, nos dá fortaleza no tempo da tribulação. Esses anjos são muitas vezes colocados como anjos fortes, musculosos, poderosos, com escudos fortes, são aqueles que nos protegem dos ataques do maligno. No tempo da luta, já sabe para quem pedir. Bom, nesse sentido, então, nós vamos ter, portanto, logo, então, os outros coros. O terceiro coro da hierarquia celeste. E o terceira hierarquia celeste, nós vamos ter aí o primeiro coro, que seria os santos principados, ou os arcais. E os santos principados são os anjos, e aqui a terceira hierarquia está mais ligada à realidade do mundo visível, mais ligada à nossa realidade. Então, os principados, os arcanjos e os anjos são os anjos, são os seres celestiais que exercem o seu ministério junto à realidade visível. Portanto, então, a nossa realidade. Por exemplo, nós vamos entrar, por exemplo, nos arcanjos. Rafa, mas você falou que os arcanjos são serafins? Por que então eles também estão cuidando da realidade? Eles são chamados de arcanjos. Justamente porque, enquanto arcanjos, e lembra que arcanjo ou anjo vem de Malak, Arcai Malak, arcângelos, é enviado, então chefe dos enviados, o Miguel, o Gabriel, o Rafael e os outros 4, eles exercem a chefia e o principado sobre os outros enviados junto a nós. Então são funções diretamente aos homens. As outras 6 funções são diretamente a Deus. Entendeu? Como se fossem 2 braços. Aqui, os 3 primeiros coros cuidam direto do trono de Deus. Aqui, cuida da intermediação entre o trono de Deus e o mundo visível. E aqui, os 3 últimos coros cuidam diretamente da realidade junto a nós. Um principado, por exemplo, é um anjo responsável de países, de nações. Ele exerce a função de cuidar de uma diocese, de uma paróquia. Um principado, ele é responsável de um ministério. Por exemplo, um sacerdote, um ministro, eu que tenho o ministério, vamos colocar aqui, o apostolado de São Rafael. Sendo que é uma instituição católica, religiosa, possui um principado, um anjo responsável para auxiliar-nos nesse nosso ministério. Nesse sentido, o arcanjo São Rafael e todos os outros anjos e os outros arcanjos exercem a função de principados. Entendeu? Porque principado é uma função. Então, por exemplo, a sua cidade. Sua cidade tem um anjo responsável aí. E o anjo responsável da sua cidade é um principado. Ele auxilia no governo da cidade, na proteção dos cidadãos. E todos os anjos da guarda daquela cidade, ou os outros anjos das outras realidades, estão em comunhão com esse principado, que por sua vez está em comunhão com os outros. Isso, e logo com São Rafael, que é o anjo responsável dos anjos da guarda, e São Miguel, que é o anjo responsável maior de todos os anjos. São principados. Depois, arcanjos. E aqui os arcanjos são Miguel, São Gabriel, São Rafael, os outros 4, que nós não sabemos os nomes. Eles coordenam os anjos da guarda, mas também os anjos ligados a nós que Deus envia. Então pode ser que Deus envie, por exemplo, as potestades para poder resolver determinada coisa. São Miguel Arcanjo que vai coordenar, parte de guerra. Deus envia os anjos para a justiça e para a bênção, São Gabriel. Deus envia os anjos da guarda para poder cuidar dos seres humanos. Cada anjo da guarda, referência a São Rafael, entendeu? Então, os arcanjos, eles ordenam essa realidade angélica junto também a nós. E por fim, os anjos, e que são os anjos da guarda. Os anjos ligados justamente a você. E aqui entra algo lindo demais que eu amo, porque Santa Idelgarda de Bingen, ela diz que a hierarquia celeste ela não é feita de 9 coros, mas de 10. Ela diz que o 10º coro da hierarquia celeste
são os homens, somos nós. Porque nós somos o número 1. Se são 9, nós somos o número 1 aqui de baixo. A ovelha perdida que foi embora. Lembra? 99, um pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha foi embora. 99. Ele deixa as 99 na montanha e vai atrás da que se perdeu, que é Adão. Quando ele volta, ele vê quem? As 99 alegres. Essas 99 alegres, vai dizer São Gregório, são os anjos. Você é chamado a viver a sua vida unida aos santos anjos de tal forma que a tua vida esteja ligada a eles e eles a nós. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados também, assim como eles, dividido em 3 hierarquias. E em cada hierarquia dividida em 3 coros para honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos, na nossa essência, viver como eles. Somos chamados a estar na presença de Deus como serafins, ter Deus no meio de nós como os querubins na sua família, ter a presença do Senhor e comungar do Senhor na missa, na liturgia. Ter Deus dentro de você, assim como os santos tronos. Ser Senhor da sua casa, domino também, em nome de Jesus, de participar do senhorio de Jesus, em nome do Senhor. De ser potestade, quer dizer, de ter força no nome do Senhor, de expulsar o mal. De ser também virtudes, quer dizer, fortaleza na oração por alguém. Esse é o nosso chamado enquanto apostolado de São Rafael, de sermos anjo da guarda na vida de alguém na oração e na ação. De ser principado, quer dizer, de você receber a graça de poder governar, de reinar aonde Deus te colocou, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, no seu consultório, no seu ministério dentro da igreja. De ser arcanjo, quer dizer, de coordenar também esse anúncio e propagação dos santos anjos, né, de colaboração com os anjos, por fim de ser anjo da guarda na oração de alguém. Veja, todos nós podemos vivenciar todas as dimensões da realidade angélica. E todos os anjos também vivenciam isso. Lembremos que a essência deles é serem seres celestiais. Todos os outros nomes que eu falei para vocês são ministérios. Então, meus irmãos, no fim das contas, os santos anjos, eles estão o tempo inteiro, seja a hierarquia celeste, dando a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivendo uma vida profundamente trinitária, profundamente de união com Deus. E é isso que nós somos chamados a ser. Você, membro do apostolado de São Rafael, não somente é chamado a viver como esses irmãos vivem, mas a viver com eles, a participar do coro de cada um desses 9 coros angélicos. Na missa, nós somos chamados a unir as nossas vozes em comunhão com todos os anjos. Não é com a hierarquia tal ou tal. Não. É todos. Você tem acesso e comunhão com todos os anjos através da encarnação do Verbo. Coisa linda, né? Como é bom participar. E por isso que o apostolado de São Rafael chama apostolado de São Rafael e santos anjos. Porque e todos os anjos, toda essa hierarquia, você tem acesso, tem comunhão e é chamado a conviver e viver com eles, porque esse será o futuro nosso, de viver para sempre no céu. Deus abençoe, espero que tenha gostado dessa aula e peço para que você compartilhe, tire um print disso aqui, coloque nos teus stories, fale da aula que você viveu, faça um vídeo e mande para nós no direct, mande para também no suporte, de como que você achou, o que você gostou dessa aula. Faz um vídeo, olha, eu não sabia, hoje eu aprendi isso, assim, assim, assado. Eu quero já dizer para você, comece a chamar os anjos pelos nomes, os santos serafins, os santos tronos, né? As santas dominações, os santos querubins, cada um deles, em cada necessidade. Você vai começar a perceber que você vai começar a viver uma espiritualidade mais profunda e uma intimidade maior com esses irmãos. Deus te abençoe, estamos unidos no coração de Deus e até a próxima aula. Espero que você tenha gostado e que os santos anjos e todos os anjos do céu nesse momento olhem para você e digam: nós somos teus irmãos.